Olá, amigo, amiga internauta, estou aqui no canal do Pleiadianos, do meu amigo Ariel. Muito agradecido mesmo pelo convite, obrigado mesmo por ter aí chamado para poder estar falando de um assunto tão interessante que é a respeito do que a gente vai falar agora. Primeiramente, eu sou o Fogo Renato Mota, estou aqui no canal Pleiadianos, mas sou do canal Ufologia e Mistérios com Renato Mota. Sou palestrante, estou na área da ufologia, ufologia científica, espiritualista, já há vários anos, não tantos anos assim, mas alguns anos já, e tenho várias palestras no YouTube que vocês podem estar conferindo no canal. E o assunto que nós vamos falar aqui hoje é desencarne coletivo, mas antes de eu estar começando a falar aqui no assunto, também vou apresentar que eu tenho uma convidada aqui comigo hoje, o Ariel pediu para que eu estivesse aqui, e eu também acabei convidando ela para participar então para falar com vocês sobre desencarne coletivo. Ela é a Vanessa, ela vai se apresentar exatamente para vocês. Olá pessoal, um abraço Ariel, um abraço a todos aí do Pleiadianos. Eu sou a Vanessa, Lourdes Vanessa, do canal Mundo de Regeneração na Transição Planetária e também do blog Insight Você Por Dentro.blogspot.com. Hoje vamos falar sobre o desencarne coletivo a pedido do nosso amigo Ariel e é com você então agora, Renato. Obrigado por ter comparecido aqui para estar falando com a gente. O Ariel chamou e a gente atendeu. Ariel, estamos aí, tá ok? Então o assunto é desencarne coletivo. As pessoas têm costume de, quando fala já do assunto de morte, já tem o costume de se assustar, né? O assunto é um pouco assustador para algumas pessoas, mas é algo natural que acaba acontecendo com qualquer um. Mas quando o assunto relacionado à morte tem a ver com desencarne coletivo, né, Vanessa? Aí já é um pouco complicado, porque as pessoas acham que é uma injustiça acontecer isso, né? Mas, por exemplo, vamos dar uns exemplos de desencarne coletivo. O desencarne que aconteceu na época do edifício Joelma em São Paulo. Até tem uma psicografia muito legal, emocionante, onde o espírito fala, no momento do desencarne que ele estava lá no prédio, ele com medo, o fogo subindo, ele e mais algumas pessoas em cima, e simplesmente ele achou que ele ia sentir muita dor na hora da morte, mas simplesmente quando ele notou ele já estava do outro lado, ele não sentiu a dor da morte. Então não é porque a pessoa teve um desencarne coletivo catastrófico, traumático, que quer dizer que ela sofreu, também não quer dizer isso. Mas outro detalhe relacionado a isso, desencarne coletivo, é a pergunta que todo mundo faz, mas por que todo mundo, por exemplo, um acidente de avião, por que todo mundo que estava naquele avião tinha que morrer, né? Porque todo mundo e de repente só um se escapou, como aconteceu várias vezes que mostra na televisão, a gente acompanha. Aquela pessoa com certeza não estava nos planos de estar naquele momento, né, daquele acidente. E aquelas pessoas que acabaram falecendo, pode ter certeza, ali foram dezenas e dezenas de anos, até centenas de anos, para poder reunir todos aqueles espíritos para estar naquele momento para que acontecesse o desencarne coletivo. O desencarne coletivo parece ser traumático, mas faz parte, é uma lei do progresso segundo o Espiritismo. Para vocês terem uma ideia, eu vou citar um pedacinho para vocês. Vou colocar aqui. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos e tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, um dos abalos físicos, por exemplo, aqui falando de Deus, seria na parte da Bíblia, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra aconteceu isso. Naquela época, Deus não estava satisfeito com a humanidade daquela época e acabou tendo, hoje sabe-se que foram explosões que teve naquela época, explosões nucleares, e acabou destruindo a vida em Sodoma e Gomorra. Também teve todo mundo conhece, o dilúvio, né? O dilúvio também foi a mesma coisa. Foi um desencarne coletivo que teve no momento lá do dilúvio e que Deus também, mais uma vez, não estava satisfeito e reiniciou, deu um restart ali e começou tudo de novo. E aqui fala, né, que seria uma lei do progresso, ou seja, tanto pode ser físico ou moralmente, o ser humano tem que dar essa alavancada de tempos em tempos, né? Tem uma outra passagem aqui que eu separei para vocês, deixa eu ver se eu colocar rapidamente aqui para vocês, que fala, aqui achei, ainda sobre desencarne coletivo. Os flagelos destruidores, ou seja, esses desencarnes, têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? Sim, é o Espírito da Verdade respondendo, né? Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso suscita não é frequentemente percebido
senão as gerações futuras. Ou seja, esses desencarnes coletivos, a gente só vai saber o porquê daquilo, o resultado disso, as mudanças, só no futuro, né? As novas gerações que vão estar passando isso pra gente. Vai notar o porquê daquilo. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Outra pergunta, né? Daí o Espírito da Verdade responde: se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Então, quis falar um pouquinho para você, desencarne coletivo, nesse ponto de vista relacionado ao livro de Allan Kardec, o Espírito da Verdade, o livro dos Espíritos, e também falando pela parte um pouco até de ufologia científica, e até espiritualista, quando eu citei a parte da Arca de Noé, que teve desencarne coletivo, Sodoma e Gomorra teve desencarne coletivo. Quem não lembra do dilúvio? Quem não se lembra do tsunami de 2001 da Indonésia? Quase 200 mil pessoas morreram. E ali não foi à toa, com certeza ali teve toda uma programação para que aquilo acontecesse. E quem vai continuar agora comentando sobre isso, num outro ponto de vista, vai ser a Vanessa do Insight, Você por Dentro do Mundo de Regeneração. Pode falar, Vanessa. Pois é, muitas pessoas usam a palavra karma para explicar tudo isso. Então, o que seria o karma? Seriam as ações negativas que fizemos no passado para os outros, para o planeta, ou até para nós mesmos, ou de vidas passadas, ou da nossa própria vida atual. Isso impregna no nosso ser, isso segue com a gente, essas ações negativas. Mas não deve ser assim. Esse peso todo que carregamos, uma hora tem que acabar, tem que ser equilibrado. E uma maneira do universo e da nossa consciência equilibrar isso seria o resgate, que pode ser individual ou mesmo coletivo, que é sobre o assunto que estamos falando. O karma muitas vezes é tido como algo que se resgata com um sacrifício, mas não é necessariamente desse modo. As nossas ações passadas, que nos pesam a consciência, muitas vezes a consciência espiritual, pois no mundo astral sim, sabemos, temos o contato com esse peso que carregamos, e é nesse mundo astral, antes de encarnarmos aqui na Terra, que programamos a nossa existência e como será o resgate dessas dívidas. Muitas vezes podemos resgatá-las corrigindo o mal feito como algo que possa elevar, limpar o planeta, ou seja, agindo no bem, agindo na luz, ajudando e ajudando. Mas algumas consciências no mundo astral não conseguem se elevar a ponto de perceber isso, que a culpa que carrega pode ser amenizada fazendo ações benéficas, mas essa culpa pesa tanto nessa consciência que se acredita que somente reencarnando e sofrendo semelhante ao que fizemos outra pessoa sofrer, ou outro ser, é que resgatamos essas dívidas. Algumas consciências acreditam que só passando na pele aquilo que fez a outro consegue se liberar da culpa. E é aí que entra essas catástrofes, os acidentes, essas mortes que são causadas nos desastres coletivos. E também, muitas vezes, pode ser até na passagem individual por alguém na Terra também. Por exemplo, se alguém que foi um senhor de escravo fazia punições muito rígidas aos seus escravos, chegando a ter sequelas permanentes na vida deles. Por exemplo, alguém que cegou um escravo, castigando. Imagina o sofrimento? Quando essa pessoa desencarna, esse senhor de escravos desencarna, no mundo astral, ele recebe conhecimentos, porque a lei do progresso, como disse o Renato, existe. Então, uma hora, essa consciência no mundo astral vai perceber
que carrega sim essa culpa, carrega esse peso, e ela própria vai perceber que precisa ser feito um resgate para equilibrar, para seguir mais leve, para seguir em paz. Dependendo da elevação dessa consciência, ela pode escolher voltar sofrendo exatamente aquilo que fez a outro. Por exemplo, esse senhor de escravo pode escolher voltar sofrendo um acidente que o segue, ou alguma coisa que o deixe cego em algum momento da vida, por exemplo, na adolescência. Mas o que pode ocorrer também é que ele, na sua vida aqui na Terra, ele descubra como é útil aos outros, como é bom fazer o bem, como nos sentimos mais leves com isso. E assim viva uma vida mais na luz, ajudando. E quando chegue na adolescência, os seus mentores, a espiritualidade e ele mesmo, na sua consciência no astral, que muitas vezes, quando está aqui encarnado, nem percebe, pode decidir reverter esse plano que ele tinha feito de ficar cego e dar a chance de que ele continue ajudando de uma outra forma, por exemplo, fundando uma instituição para cegos, ajudando as pessoas em sua comunidade. Ele seria muito útil dessa forma, então não haveria necessidade desse sofrimento na mesma moeda, digamos assim. Isso pode ocorrer também. Então o karma, ele é resgatado de várias formas. No caso de calamidades coletivas, esse desencarne coletivo, ele pode acontecer porque algumas consciências no mundo astral se identificaram com a mesma culpa, ou por ter feito as mesmas ações, ou ações semelhantes. Então, o plano astral prepara esse momento em que cada um vai se encontrar com os outros para esse resgate. Se são consciências que estão vibrando na culpa e acreditam que é esse sofrimento que vai aliviar a consciência para seguir mais leve, então eles vão ser unidos nesse momento em que ocorre um grande acidente, uma enchente, uma avalanche e tantos outros desastres que nós ficamos sabendo nos noticiários a cada dia. E às vezes não entendemos muito por que isso ocorre com algumas pessoas e com outras não. Alguém que se salva dessas calamidades, por exemplo, pode ser alguém que tenha aí acumulado esse Dharma, né? Que seria então o saldo positivo, seria como se fosse o contrário do karma. Acumulou saldos positivos na vida, evoluindo em consequência, e já evoluindo em consciência, e já não precisaria dessa consequência de sofrimento para aliviar seu espírito e sua mente. Agora, os que se foram, não é porque são pessoas más, não é isso que estamos querendo dizer, mas sim são pessoas que estão conscientes de que tem alguma culpa a liberar, e por isso ocorrem esses desencarnes coletivos. É todo um plano da espiritualidade maior. E quando isso ocorre, nós, ao invés de ficarmos nos perguntando o porquê, ou então com medo, o que podemos fazer é uma oração, enviar luz, porque essas pessoas, elas são muito especiais nesse momento do planeta. Como diz o Espiritismo, o planeta Terra, ele é um mundo de expiação e provas, onde estamos para experienciar, aprender e sim, resgatar nossas dívidas. Mas este momento agora é o momento da transição planetária. É o momento em que o planeta Terra está se elevando para passar ao mundo de regeneração. Um mundo em que o karma não vai mais precisar ser pago com esse sofrimento, mas sim, como eu disse anteriormente, ajudando no bem e na luz. Mas para que isso aconteça, é preciso que os espíritos aqui fiquem mais leves. Por isso, muitas coisas estão acontecendo neste momento no planeta Terra. Está havendo esses resgates de dívidas. As consciências estão seguindo mais leves para poder seguir com o planeta
para esse mundo de regeneração e continuar a sua missão, a sua evolução aqui no planeta. E nós devemos agradecer por essas consciências estarem se propondo a isso e também agradecer por esse momento que estamos vivendo e que nós também fazemos parte disso. Cada um de nós está aqui para evoluir com o planeta. É um momento muito especial. Todo mundo que está aqui tem sim um papel de se melhorar, de ajudar aos outros e evoluir junto com o planeta. Não é mesmo? Sim, e é interessante que você falou, e você comentou, que as pessoas acham que tem que sofrer para ter um lugar bom depois que partir daqui da Terra, na outra dimensão. Mas não precisa disso, não precisa estar sofrendo para você aplicar um resgate. Por exemplo, na parte, um exemplo que acontece comigo, né, e muitas pessoas, no caso de mediunidade, seria um tipo de resgate. E dependendo, é um sofrimento. Quem já passou por isso, que eu já passei, sei como é que é, para você entender o que está acontecendo, você não tem lembranças de outra vida sua, você não sabe o que aconteceu antes. Então não deixa de ser algo que parecia ser ruim, mas a partir do momento que você começa a trabalhar aquilo, você vê que aquilo não faz sentido você ficar se remoendo por aqui. Então você não precisa sofrer para você ser bem aqui na Terra, para você evoluir, né? Não precisa estar sofrendo. Igual a Vanessa falou, a gente não precisa estar achando que você, não é porque aquelas pessoas que morreram eram pessoas ruins, não, ninguém está falando isso. Aquelas pessoas foram reunidas por algum propósito em comum, resgates parecidos, alguma coisa em comum essas pessoas tinham. E elas mesmo, em boa parte, escolheram estar ali naquele momento, mesmo não lembrando, lógico, mas para estar naquele momento daquela mudança. Eu tenho certeza que a gente está pensando assim, nossa, mas então Deus é vingativo? Começa a zerar tudo de novo quando acontece isso? Não é isso. Isso é uma lei universal. A lei do progresso é uma lei universal. Então, como aconteceu com o povo de Capela. No meu canal tem um vídeo só sobre Capela. Se vocês quiserem estar vendo lá Ufologia e Mistério com Renato Mota. Mas, resumidamente, o povo de Capela era um povo que estava nessa transição de mundo de expiação e provas para regeneração. Não estavam preparados, teve um resgate coletivo, na verdade foi assim, eles foram enviados para cá, para a Terra, e encarnaram aqui. E os que estavam avançados continuaram progredindo, veio do progresso, continuaram sua evolução. Eu acredito que muitas pessoas tiram o filme Presságio. Ou então na Bíblia, quando fala do Apocalipse, não deixa de ser uma lei do progresso, não seja de ser um desencarne em massa, né? Porque ali fala, né, que, no caso da Bíblia, que vai ter bolas de fogo cairão do céu, não sei o que, tudo simbólico, mas fala-se de catástrofes, né? E ali nessas catástrofes falam que separar o joio do trigo, o bem e do mal, é um resgate coletivo. Então, vocês veem que a lei do progresso sempre se aplica, e na Bíblia fala, não é só no livro espírita, que eu falei aqui para vocês, no livro dos Espíritos, que fala, mas na Bíblia. Na Bíblia tradicional também fala. O Apocalipse fala muito bem disso, da desencarne coletivo, lei do progresso. Então, tudo que acontece aqui na Terra tem um propósito. Deus não é vingativo. É que para fazer essas mudanças, não tem como a gente passar agora para esse mundo de regeneração, igual eu falo do canal, né, do seu canal Mundo de Regeneração. Não é porque a gente está na transição, a gente está na transição, então nós não estamos no mundo de regeneração. Como a gente está começando a partir para essa transição para o mundo de regeneração, logicamente não dá para esperar todo mundo, que não vai acontecer. Não vai todo mundo de repente mudar a cabeça e estar ciente dessa mudança. Não. Um dos modos de se fazer isso é com esse reinício, esses desencarnes coletivos, essas mudanças, lei do progresso. Então tudo tem um propósito. Nada no universo é por acaso. E mesmo para essas pessoas que desencarnaram, também é algo que para elas teve que acontecer. Entendeu? Deus não foi vingativo em momento nenhum, simplesmente foi um momento, as pessoas não se lembram, lógico, das suas outras vidas, mas tinha que acontecer aquilo naquele momento. E eu acho que essas são as palavras minhas. Você quer complementar mais alguma coisa, Vanessa? E a lei do progresso é uma lei do universo, é universal. E Deus está dentro de cada um de nós. Então, quem decide que modo vamos nos equilibrar, vamos nos tornar mais leves, nos livrar das culpas e equilibrar a nós mesmos, é nossa consciência. Deus está dentro de cada um de nós. Por isso, somos nós mesmos que decidimos como será a nossa encarnação. Isso podemos fazer a qualquer momento. Se nós decidimos
ajudar, evoluir, estudar, se melhorar, podemos mudar o nosso karma a qualquer momento. Reencarnação é a maior prova de justiça divina, né? Com certeza. Sim, a justiça divina é nossa consciência. Sim, não é algo exterior a nós. É cada um dentro de si mesmo. O universo, ele que equilibra tudo. E há várias maneiras para isso. Há vários caminhos para isso. Cada um tem a sua verdade. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. E aproveita, antes de eu encerrar, você já fala um pouco do seu canal, do seu blog, já deixa pro pessoal que está assistindo aí com o Ariel, né, Ariel? Espero que você tenha gostado do vídeo, o pessoal que está assistindo também. Espero que tenham gostado do nosso depoimento, da nossa opinião aqui a respeito disso. E a Vanessa vai deixar os canais dela para vocês estarem assistindo e lendo o material dela. O canal Mundo de Regeneração na Transição Planetária. Colocamos no YouTube algumas mensagens, exatamente porque sabemos que não é tão fácil no dia a dia mantermos os bons pensamentos, elevar a vibração. Então, usamos essas mensagens para nós mesmos, para também resgatar aí as nossas dívidas, tentando ajudar um pouquinho que seja a cada um, e assim estamos ajudando a nós mesmos. Muito obrigada. Muito obrigado, Vanessa, pela presença. E muito obrigado você, Ariel, mais uma vez pelo convite. A você, amigo internauta. Beijo, Ariel, beijo. Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. E a cada um de você que está assistindo aí, a gente quer saber seu comentário. O que você acha a respeito do desencarne coletivo? Você concorda, não concorda? Qual a sua opinião a respeito? E claro, você também, Ariel, né, Vanessa? O Ariel também tem que dar a opinião dele, que a gente quer ouvir, né? Qual a sua opinião a respeito disso, hein, Ariel? E para você, a Vanessa apresentou o canal dela, eu encerro também falando do meu Ufologia e Mistérios com Renato Mota. Lá você encontra ufologia científica, ufologia espiritualista e os mistérios envolvendo a humanidade. Ufologia e Mistérios com o Renato Mota. Muito obrigado mesmo, e como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além, e até o próximo vídeo. Eu fico muito melhor quando sobe um pouquinho a câmera, não precisa ter tanto. Aí, tá legal. Isso daí era a posição que tava. Sabe aquele dia que você me gravou lá, de camiseta cinza, na porta lá, dando uns dos primeiros dias? Sim. Era essa posição, entendeu? Eu fiquei muito à vontade e achei muito bacana. Olha, putz, eu tô muito melhor. Tá muito mais eu. Porque aquele negócio assim, ó. Assim, meu, isso, sabe, tipo, sou eu. Assim. Peraí. Assim. Eu vou começar a gravar assim, então. Essa sou eu. Que vem vai mudar o formato. Agora eu me reconheço. Porque senão eu me vejo no vídeo assim. Qual que é a diferença? Eu vejo. Vai atrapalhar a gente, pô. Vai começar a rir na hora. Agora eu entendi. Né? Vou dar mais impacto. Fica preto e vermelho, bem Exu mesmo. É que tá Ou cortando. a sua azul da ufologia, o que ela quiser. Vamos ver. Deixa eu só ver se o enquadramento aí ficou bom. É um teste. Olá, amigo internauta. Estou aqui no canal Ufologia e Mistérios ao convite do Ariel. Estou aqui com a Vanessa. Muito obrigado, Vanessa, canal Mundo de Regeneração. Vou dar risada. Vai, vamos ver como é que ficou. Eu não faço.